Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em mais este dia do Senhor, domingo, no momento da nossa escola dominical, damos sequência ao estudo da Palavra de Deus, o conhecimento da Bíblia e de uma forma especial enfatizando a sua ordem cronológica. Vimos já o Velho Testamento, estamos no Novo Testamento, quando vimos os Evangelhos, o início da igreja no livro de Atos e também relacionado ao mesmo as cartas paulinas, lembrando que são 13 cartas que Paulo escreveu, a maior parte, e chegamos nas cartas gerais, Hebreus, Tiago, estamos agora em Pedro, depois vamos ver a de João, de Judas, e após então as cartas gerais nós encerramos o conteúdo, o registro do Novo Testamento através do livro de Apocalipse, registrados no primeiro século, na época dos apóstolos, no início da igreja. Então, conforme nós vimos domingo passado a primeira carta de Pedro, hoje nós vamos estar fazendo aí uma recapitulação na sua segunda carta e também fazendo uma aplicação diante dos desafios dos nossos tempos, conforme esta palavra que é sempre atual, sempre divina e sempre abençoadora. Começa assim a segunda carta de Pedro, conforme o capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele então, a partir dessa introdução, vai escrever aos seus destinatários, gentios, judeus, salvos na sua época, espalhados pelo mundo naqueles tempos de perseguições adversas, fortalecendo-os na palavra de Deus. De uma forma especial, conforme os três capítulos, ele desenvolve a sua carta, no primeiro momento, capítulo 1, convocando-nos diante da bênção de sermos salvos em Cristo Jesus, estarmos firmes na sua palavra, estarmos firmados. Ele nos apresenta a importância das Escrituras, da palavra de Deus. Isto porque no segundo capítulo, conforme vemos, e é desafiador e sempre oportuno, no versículo 1, já temos uma ideia quando ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, de uma forma clara, de uma forma firme, ele fala da realidade nesta vida, neste mundo, em todos os tempos, como na sua época, primeiro século, como na nossa, século aí 21, a presença de falsos mestres, trazendo falsos ensinamentos, de uma forma dissimulada, de uma forma ardil, desviando assim o povo de Deus, trazendo benefícios pessoais e próprios, e a importância, portanto, do povo de Deus, da igreja do Senhor, estar firme na sua vida espiritual, estar firme no conhecimento e posicionamento da palavra do Senhor, para que assim continue glorificando e estendendo com integridade, com fidelidade a sua palavra, a sua salvação única e exclusiva em Jesus e os seus valores, os seus princípios, conforme apresentados em todo o registro bíblico. E ele termina no capítulo 3, dentro desse aspecto dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, da necessidade de estarmos firmes e atentos, falando da questão de um dos ensinamentos daqueles falsos mestres que se referia à segunda vinda do Senhor Jesus, negando-a
né, falando que ela não aconteceria, já tinha passado muito tempo, não aconteceu e não aconteceria. A questão era aproveitar a vida neste mundo. E encontramos, conforme o desenvolvimento deste capítulo 3, a firmeza do apóstolo com respeito à segunda vinda de Jesus, com respeito à importância de estarmos firmes e de estarmos preparados, e sabendo que é esta a razão de termos esperança, de sabermos que a vitória virá, que a justiça se manifestará, que esse mundo será julgado de uma forma completa, perfeita, cada um dará contas de si mesmo ao Senhor, e que somente os salvos em Cristo Jesus estarão salvos e devem permanecer firmes, né, nessa salvação, nesse plano redentor, redentivo em Cristo Jesus. E nos diz o versículos 11 e 12, dentro desse contexto, no capítulo 3, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E nesse mesmo sentido, nos 2 versículos finais, ele nos convoca: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, olha, a palavra de Deus, Deus nos revela, Deus nos mostra pela sua palavra a realidade dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, a necessidade de estarmos firmes na nossa fé no Senhor, de termos a nossa salvação definida em Cristo Jesus, de estarmos firmados na sua palavra e mantermos-nos, conforme lemos, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, ou seja, mantermos acesa a chama, a expectativa, o desejo da segunda vinda de Jesus, quando de uma forma completa a nossa salvação se manifestará, trazendo-nos glorificação e vida eterna nos céus, longe de toda dor e sofrimento com o Senhor. E no último versículo, então, nesta direção, ele nos diz, 3,18, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Louvado seja o nosso Deus com o seu plano eterno, perfeito, completo, de compor o seu povo, o qual pela sua graça fazemos parte, pelo arrependimento e a fé em Jesus, sermos adotados na família do Senhor. Assim, meus queridos, a primeira carta ou a segunda carta de Pedro nos apresenta no seu primeiro capítulo esta convocação a estarmos firmados na fé, na vida espiritual, fundamentados na palavra de Deus. No segundo capítulo, o cuidado com os falsos mestres. Vemos hoje em dia tantas igrejas com tantos ensinamentos, tantas coisas tão fora da direção, da base da palavra de Deus, e a palavra de Deus nos convoca: olha, estejam atentos, estejam firmados na palavra, conforme a revelação de Deus, cuidando-se das heresias, dos ensinamentos sutis, perigosos, que de uma forma interessante acabam nos desviando da fidelidade ao registro, à palavra, à vontade de Deus. E no capítulo 3, nos falando da bênção, da expectativa,
de reavivarmos, de não esquecermos, de mantermos os corações abrasados pela segunda vinda de Jesus, quando de uma forma completa Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e vamos estar para sempre na sua presença, vivendo para a sua honra e para a sua glória. Maranata é a expressão aramaica da época de Jesus, que quer dizer: vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, recebe o nosso culto, a nossa adoração em mais este dia do Senhor, a nossa gratidão pela Tua palavra que vem de encontro às nossas necessidades, aos desafios dos nossos tempos, convocando-nos à firmeza na mesma, convocando-nos a estarmos alertas diante da realidade, ó Deus, desses tempos, dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, da utilização da sua palavra, mas com, ó Deus, uma intenção, uma motivação de benefícios pessoais, institucionais, próprios, ó Pai, se desviando assim da fidelidade, da integridade, integralidade da mesma. Ó Senhor, faz-nos, mantenha-nos homens e mulheres firmados na Tua palavra e renova em nós, Pai, a expectativa, o desejo pela segunda vinda de Jesus, quando todos compareceremos, Pai, para prestarmos contas das nossas vidas a Ele, pela Sua graça, nós em Cristo Jesus salvos, ó Deus, louvado seja o Teu nome, e numa postura após este momento de complemento da nossa salvação, trazendo-nos a glorificação, a ressurreição com o corpo, ó Deus, glorificado, dando-nos condições completas de vivermos na situação dos céus onde não haverá pecados, vivendo eternamente para a glória do Senhor, no mundo sem dor, sem sofrimento, sem separação, enfim, ó Pai, de uma forma completa, conforme aspiramos, conforme para a qual fomos criados, para vivermos com o Senhor, para o Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoa as nossas casas, a nossa igreja, o Teu povo no Brasil e no mundo. Nesse tempo de pandemia, permaneçamos firmes na Tua palavra, dando testemunhos do Senhor, assistindo às vidas através da oração, através da Tua palavra de esperança, de consolo e de salvação, das ajudas, ó Pai, materiais, físicas que pudermos dar, e sempre, ó Pai, sob os Teus cuidados, sendo renovados na Tua presença e dando testemunho da Tua fidelidade, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, um bom dia, meus irmãos.